Boa tarde, pessoal. Terça-feira iniciamos hoje o nosso programa do Chá das 5, claro, com um bom chazinho sempre para acompanhar as entrevistadas aqui que estão comigo e receber você também de casa muito bem. Hoje nós vamos no quadro Poderosamente com a minha querida amiga Jussi Nunes, que é mentora comportamental, e ela vai fazer uma indagação para você. Você sabe o que é inteligência emocional? Vamos perguntar para ela, que vou te receber hoje aqui, minha querida, falar um pouco mais da sua expertise como mentora, palestrante e escritora também. Fábio, sempre um prazer conversar contigo. A gente já começa as conversas antes do programa. Uma delícia. Filosofando. Isso mesmo. Obrigada. Obrigada a você, produção. Deixa o Instagram da Jussi para vocês estarem acompanhando e também fazendo aquelas perguntas pontuais que eu tenho certeza que vocês vão ter como curiosidades. Jussi, vamos esclarecer para os nossos telespectadores nessa vertente que está vindo cada vez mais como uma ascensão e como uma virada de chave mesmo, né, na nossa área de trabalho, inclusive nas relações sociais e pessoais também, que é a inteligência emocional. Sim, a inteligência emocional, assim, falando a grosso modo, é a gente reconhecer as nossas emoções, saber gerir as ações a partir dela e reconhecer as emoções dos outros e gerir também. Então ela está muito relacionada, porque as emoções, elas geram a nossa ação, né? Se eu estou emocionalmente bem, eu tenho uma ação positiva, uma comunicação positiva. Se eu estou mal, essa comunicação, as minhas ações são mais negativas, né? E também entra ali a nossa destreza interpessoal, né? Como eu lido comigo, eu lido com os outros, então a inteligência emocional engloba tudo isso. Verdade. E gostaria de te perguntar por que cada vez mais a parte corporativa está observando que isso é crucial, inclusive, para um deslavancar do seu empreendedorismo, uma ascensão maior e também com muito mais sucesso. Sim, as empresas estão observando que existem muitas pessoas com competências técnicas, altas competências técnicas inclusive, e muitas vezes essas pessoas não sabem gerir as suas emoções, estão sempre ansiosas, estressadas, ou não conseguem lidar muito com o outro, não conseguem ter uma boa comunicação justamente porque não tem desenvolvido uma inteligência emocional, né? Então, uma vez ter competência técnica, muitos anos atrás, era o suficiente para você ser considerado um bom colaborador, né? Hoje, existem pesquisas feitas em Harvard, por exemplo, que 90% das pessoas profissionais que têm alto desempenho são pessoas que têm uma inteligência emocional bem desenvolvida. Então, hoje, quem quiser ter sucesso profissional, inevitavelmente precisa desenvolver a inteligência emocional. E a falta dessa inteligência emocional, ela também implica na falta de performance que estávamos conversando antes, né? Claro, porque pensa assim, ó, a minha gestão de tempo é feito pela minha decisão, né? E para eu decidir coisas melhores, o que eu vou fazer, que determinada tarefa eu vou fazer primeiro, eu preciso estar no agora, estar bem emocionalmente. Quando a gente está muito estressado, com raiva, com medo demais, triste, a gente acaba tomando decisões impensadas. Verdade. E as decisões é que criam a tua performance. Né? A tua comunicação com as outras pessoas pode trazer performance, certo? Porque dependendo como eu vou me comunicar, eu vou vender melhor, eu vou tirar o melhor daquele colaborador, acionar o melhor de dentro dele. Mas se eu não estiver bem, se eu não conseguir fazer um controle emocional, eu acabo não tendo essa comunicação. Então a performance está totalmente atrelada. 58% da sua performance está relacionada à inteligência emocional. E é por isso que a gente vem comentar isso com você, porque implica muito, impacta a sua vida diariamente, inclusive pessoalmente, né, Jussi? Sim. Conversávamos antes até numa gestão de tempo, né? Se você não tem uma inteligência emocional, você se perde, se permeia na ansiedade e faz tudo por errado. Exato. Todas as nossas relações, elas vão ser impactadas, né? A inteligência emocional tem várias habilidades. Eu, dentro das minhas mentorias e treinamentos, eu ainda criei sub-habilidades, né? Eu sou professora, autora da MBA, da Uniaselv, e quando eu fui convidada para ser professora autora e também coordenar alguns cadernos, né? Outros profissionais dentro desse curso, há 7 anos atrás, eu fui pesquisar sobre inteligência emocional mais a fundo, para colocar inclusive nesse caderno. E entende-se que a inteligência emocional ela é socrática, né? Mas o Daniel Goleman, na década de 90, quando ele escreveu o livro da inteligência emocional e se transformou num best-seller, eu digo que ele elitizou
e trouxe muito à tona. E essa necessidade está tendo cada vez mais nos nossos relacionamentos pessoais e profissionais de desenvolver inteligência emocional, justamente porque mudou-se o comportamento humano. Total. Né? No passado, em casa, tinha-se um tipo de relacionamento com os filhos que era mandava e obedecia. Então, não tinha muito que ter uma psicologia de conversa, Exato. né? No Nem trabalho, existia. exatamente. Então, no trabalho também um manda e outro obedece. Isso. Aí mudou esse comportamento humano. Pela mudança, até se for, eu que estudo muito sobre neurociência e tal, pelas as mudanças que aconteceram no decorrer dos anos no cérebro humano, inclusive. Então, eu tenho que fazer diferente, né? A minha Perfeito. comunicação, a minha relação com as pessoas tem que ser diferente. E aí eu só consigo fazer isso se eu desenvolver inteligência emocional. E hoje é preciso. Uma vez não se falava disso, já existia, não se falava porque não se precisava tanto. Né? Exatamente, não tinha esse diálogo como conversávamos. Exato. Agora cada vez mais precisa estar se descobrindo, né? Algo que a gente sempre vem comentando aqui é o autoconhecimento, e linkado ao autoconhecimento está a inteligência emocional. Exato. Inclusive, pessoas devem estar se perguntando ali do outro lado da telinha: será que eu nasço com isso ou eu consigo desenvolver? Nós conseguimos desenvolver, tá? Ninguém nasce com inteligência emocional, né? Porque, na verdade, nós vamos desenvolvendo isso com a ambiência que nós estamos inseridos, Perfeito. né? A forma de ser nós vamos desenvolvendo com a ambiência que estamos inseridos. Alguns estudos da epigenética dizem que algumas traumas e comportamentos a gente herda dos nossos ancestrais, mas eles não tinham, os nossos antepassados não tinham isso. Então, possivelmente nós não herdamos. Mas sim, você não só pode desenvolver, como deve desenvolver inteligência emocional. A vida vai ficar mais fácil, mais leve. Veja bem, inteligência emocional não é sobre não ter caos na vida. É sobre você se manter de pé no caos que é normal. Exatamente. Então você tem que desenvolver para conseguir lidar com aquilo que você não pode mudar. Que você vai ter que aprender a aceitar, gerir aquilo, mudar você, e é só com inteligência emocional, então deve desenvolver. E buscar estratégicas inteligentes para poder pular esses obstáculos que vão vindo, né, Ju? Isso. Inclusive, isso é algo que você ensina muito bem, e eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores algumas dicas, né, de como desenvolver, né, a inteligência emocional no nosso dia a dia. Pelo menos um spoiler. Vamos lá. Primeira coisa, parar e perceber, como o título do meu livro. É tudo a ver com ela, é uma conexão perfeita. Por quê? Porque a primeira habilidade da inteligência emocional é você ter autoconsciência. Sim. Tipo, como é que eu vou gerir a raiva se eu nem sei que eu tô com raiva? Né? Exatamente. Então você tem que parar e perceber o que eu tô sentindo. Se você parar para prestar atenção, a maior parte dos medos, por exemplo, que você sente, eles são irreais. Eu tô com medo, tô ansiosa. A ansiedade é um medo desregulado, eu tô ansiosa. Mas por que eu estou ansiosa? Quando você para a autoconsciência, parar e perceber, você entende que tô com medo que uma coisa do passado se repita no futuro. Mas qual é a probabilidade de se repetir? Aí você vai se fazendo perguntas. Só se eu fizer as mesmas coisas, eu vou ter o mesmo resultado. Então, primeiro passo, autoconsciência. Segundo passo, diálogo interno positivo, né? Eu poder diminuir a hiperativação da amígdala do meu cérebro, né? O sistema límbico é assim, quando eu começo a dizer assim, acho que não vou conseguir, não vai dar tempo, não vai dar certo para mim. Pronto, eu disse para a amígdala, estou em perigo. Ela já libera neurotransmissores para a corrente sanguínea que te deixam com o coração palpitando, sem ar. Agora, se você começar a dizer assim, vai dar tudo certo, eu estou no comando, as coisas estão sob controle, eu vou diminuindo essa hiperativação da amígdala e eu vou aumentando aquela sensação de estou no controle, a regulação emocional acontece. E também trabalhar a tua comunicação para conseguir lidar melhor com os outros, porque ter destreza, a destreza interpessoal também é uma habilidade de quem tem inteligência emocional. E aí você vai fazendo esse treinamento com seus mentorados, passando, né, esse checklist diariamente e fazendo reforço também com dinâmicas, é isso, Ju? Na verdade eu trabalho com técnicas cientificamente comprovadas da neurociência cognitiva, comportamental, PNL, para trabalhar as questões de mudança de mentalidade para que as pessoas possam ter uma cultura de inteligência emocional Primeiro na sua vida. você destrava. Isso, porque... Depois você insere. Isso, porque às vezes se a pessoa tem algumas coisas lá, né, de condicionamento neurais da infância,
e aí ela não consegue ter esse diálogo positivo, como é que ela vai ter inteligência emocional? Ela está sempre ansiosa, porque, tipo, eu tive uma cliente que às 10 da noite ela desenvolvia uma ansiedade louca. E aí eu dizia, você tem que estar presente, consciente. O que ela identificou? Que essa ansiedade era porque quando ela era criança, às 10 horas era a hora que o pai vinha do bar. Olha, E brigava em casa. Então, assim, como é que eu vou dizer para essa pessoa só desenvolver, diminua a tua ansiedade se ela tem uma linkagem ali, se ela tem uma associação com algo que acontecia na infância? Então, primeiro eu tenho que trabalhar isso e aí ela consegue desenvolver muito mais facilmente o controle da ansiedade. Por isso que algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade, outras não, porque cada um tem uma narrativa, uma história, né? E aí eu investigo tanto dentro das empresas, nos processos empresariais, onde eu desenvolvo muito lideranças, quanto nos processos individuais. Eu primeiro faço essa investigação para que daí a pessoa consiga, de fato, ter os comportamentos que vão fazer ela ter inteligência emocional. É fantástico. E tem um período de tempo que você já começa a conotar essa diferença, esse processo? Depende muito da pessoa, tá? Da história, porque quando a gente fala de pessoas, a gente não pode generalizar. Com certeza. Né? Nós estamos falando que cada um tem a sua história. Mas ela já começa automaticamente nas 3 primeiras sessões, que é a cada 15 dias, assim, nas 3 primeiras sessões ela já começa a sentir a diferença porque ela vai começar a olhar a vida por um ângulo mais positivo. O que vai fazer ela pensar mais positivo, sentir mais positivo, vibrar mais positivo, se comportar mais positivo e ter um resultado positivo. Mas, para sustentar essa mudança, precisa aí de uns 6, 7 meses para que ela sustente essa mudança. Para, de fato, deixar uma base bem concreta, né? Isso. Os primeiros momentos são uns olhares diferentes que ela vai ter do mundo, né? Fantástico. Sigam a Jussi, fica aqui o reforço para vocês seguirem o Instagram, as redes sociais. Ela tem uma equipe também que trabalha com ela pelo Instituto. Também pode seguir lá, que eles vão estar orientando vocês nas melhores condições de mentoria que você pode estar inserindo e buscar, né, essa inteligência emocional, sim. Como a Jussi mesmo falou, a gente não nasce com ela, mas a gente pode querer desenvolver, né? E até vou deixar um presente aí para eles, né? Que vai um QR Code é um e-book gratuito aí que a gente vai deixar. Deixa aí o QR Code, pode deixar ali enquanto que a gente vai conversando. Quem quiser, é um presente, né, Jussi? Isso, é gratuito. É um e-book, como desenvolver inteligência estratégica e emocional no trabalho, que envolve tudo aquilo que eu trabalho, né? Claro, tudo não, né? Mas dá um parecer muito legal. Tem lá dicas, técnicas, fala de cada habilidade e como você pode colocar em prática as técnicas. Então é só, vai no QR Code aí e baixa o material para você, é gratuito. É só fazer assim, ó. O celular aí no QR Code já vai entrar e acessar a esse presente maravilhoso que a Jussi está presenteando a você para dar o primeiro passo, porque essa é a pergunta que eu quero fazer para ela também. Esse é o primeiro passo. Qual seria um outro passo para quem está emocionalmente esgotada, cansada, não aguenta mais, mas sente que precisa mudar? Primeiro, se permita pedir ajuda. Né? Esse é um já. Se permita pedir ajuda e lembre do seguinte, todo mundo precisa desenvolver as inteligências. Nós temos essas inteligências, elas precisam ser desenvolvidas. Então você precisa se permitir, e assim, ó, por que hoje eu trabalho com inteligência emocional? Porque há 19 anos atrás passei pela depressão profunda, tentei o suicídio 3 vezes e fui estudar sobre a mente e o cérebro humano. E já passei por esse caminho de olhar a vida de uma forma negativa e não me traziam resultados, de não saber gerir as ações que eu tinha a partir das minhas emoções e me levou para essa situação. Então eu quero te dizer assim, todos nós, em algum momento, em áreas da nossa vida, nós precisamos de mentores. Você pode até saber o que você tem que comer sozinho para ter uma boa alimentação. Mas é muito melhor quando você pega, por exemplo, uma nutricionista que sabe do que está falando e te conduz no caminho muito mais rápido. E nesse caso, a mentoria também te leva muito mais rápido para um caminho que sozinho você ia conseguir, mas demora muito mais tempo. E é muito mais sofrido também, né, Jussi? Com certeza. Se a gente pode ter esse meio do caminho com a mentora que já vivenciou tanta experiência na sua vida, como é o teu caso, e pode transferir isso para você, por que não acessar ela e minimizar as dores? Não digo que é cortar o caminho, porque cada um tem um caminho a ser traçado, mas é uma forma mais leve. Não vai, é a mesma coisa assim, ó, você está numa cidade e você está perdida, alguém diz assim, ó, não vai por aqui, que esse caminho aqui é muito longo, tá errado, vai por aqui que é mais perto. Você vai usar o longo? Não, você vai mais perto, Exatamente. Né? Então, hoje a gente tem
o privilégio de conseguir profissionais em cada área, cada um com a sua expertise, de conseguir profissionais para nos conduzir em caminhos mais rápidos. Não cortar caminho, cada um com o seu tempo, mas conseguir os caminhos mais rápidos. Todo mentor ele tem que ter passado pelo caminho que ele está te conduzindo a passar. Então hoje eu não falo só de coisas que eu já estudei em várias formações nacionais e internacionais, mas o que eu vivi, o que eu coloco em prática. Que é uma grande base de experiência de vida, né? Eu acho que é uma das maiores junto com as informações adquiridas também com o estudo, né? É uma associação que você tem e que pode passar com muita propriedade para os seus mentorados, né, Jus? E só para a gente estar finalizando, eu queria que você falasse também para os empreendedores, né? Essa importância do porquê que eles devem de fato investir, né, nos seus colaboradores em estudar e ter cursos ou mentorias voltados para a inteligência emocional. Primeiro, eles precisam se desenvolver, né? Se você, quando um empreendedor chega para mim assim, Júcia, eu quero que tu faça a mentoria na minha empresa, mas eu tenho tipo um valor de investimento que não é tanto. Eu falo, então escolha primeiro fazer de cima para baixo, né? Sempre o empreendedor ele tem um posto muito solitário, né? Para tomar as decisões e tal. O mercado está muito louco, a gente está com dificuldade de reter talentos, de contratar boas pessoas. Então você tem que... Hoje mesmo estava atendendo um líder antes de vir para cá, né, uma empresa que eu atendo aqui em Itajaí, e eu fiz 2 círculos, assim, eu falei, coloca nesse círculo que você pode controlar e nesse o que você não pode. Nós vamos focar o que você pode controlar. Eu não posso controlar o mercado, mas eu posso controlar a minha forma de reagir. Quando o mercado não trabalha como eu gostaria, eu posso mudar a minha forma de ser. Então, assim, invista sim, porque o investimento que você tem em conhecimento, principalmente em você, ele nunca... Por que a palavra é investimento? Porque ela tem retorno, né? Então, faz você lidar melhor com as adversidades e não ficar focado no problema que você não pode controlar e olhar para as oportunidades que existem do outro lado e que você pode fazer, coisas que você pode fazer, as possibilidades que você tem para fazer uma mudança. E isso só quando você muda a sua mentalidade. Então, por isso que é importante esse investimento. Maravilhoso. Adoro sempre conversar contigo. Obrigada. É um grande prazer sempre que você vem aqui no Prazer Chat 5. meu, imagina. Não demore muito para voltar. Não, eu volto Vem logo. contar as novidades que eu sei que vão ter muitas. Vão ter muita coisa pra gente conversar aqui. Maravilha. Obrigada, querida. Obrigada a você. Assim a gente conclui esse primeiro episódio. Vamos dar um break rapidinho, mas a gente volta já já para dar sequência da nossa terça-feira.